Salve Maria, hoje dia do Sagrado Coração de Jesus, solenidade. E o evangelho de hoje é João 19, versículo 31 ao 37. E aqui eu queria pegar um pouco da meditação de Santo Agostinho, onde ele vai falar que, com muita precaução, se absteve o evangelista de usar a palavra feriu o seu lado, ou rasgou. Mas ele usou a palavra abriu, a fim de que, de certo modo, se apontasse que se abria a porta por onde brotariam os sacramentos da Igreja, sem os quais não se entra na verdadeira vida. E segue então o que fala Santo Agostinho. E naquele instante saiu sangue e água. O sangue foi derramado para a remissão dos pecados, e a água para suave bebida e purificação. Vários santos padres também vão falar que ali é um símbolo muito concreto, muito real, do batismo, a água, o batismo, e o sangue simbolizando a Eucaristia. E com isso também o nascimento de todos os sacramentos, né? O batismo como o primeiro sacramento e abertura para os demais, e a Eucaristia como esse sustento da Igreja. Isto havia sido prefigurado, ou seja, a lança que abriu, né, que perfurou Cristo. Isto havia sido prefigurado pela porta que Noé mandou abrir no lado costado da arca, para que entrassem os animais que haviam de se salvar do dilúvio. Isso simboliza a Igreja. Por essa razão, foi feita a primeira mulher do lado, né, da costela de Adão dormindo. E este segundo Adão, que é Jesus, inclinando a cabeça, dormiu na cruz, para que fosse formada sua esposa, e saísse de seu costado, ou seja, de sua costela do seu lado durante o seu sono. Ou seja, assim como Adão dormiu para que Eva fosse formada, do seu lado aberto da costela formasse Eva, a Igreja é formada do lado aberto de Cristo, quando ele dorme, o seu sono santo. Que dizer sono não quer dizer que nega a morte, né? É apenas uma prefiguração muito profunda o que acontece com Adão e ligando ao mistério da morte de Cristo. E lá do peito aberto de Cristo sai a esposa durante este sono. Vai falar Santo Agostinho: ó morte, a que os mortos ressuscitas, que há de mais puro que este sangue, que há de mais saudável que esta ferida? São João Crisóstomo vai dizer: é daí a origem dos santos mistérios, é do lado aberto de Cristo que saem os mistérios. Quando você se aproximar do cálice do Senhor, trema, se aproxime como se fosse beber do próprio peito, do próprio lado de Jesus que jorra sangue e água. Se aproxime com temor e tremor, adorando e reverenciando e se prostrando diante deste mistério. Vai apontar São João Crisóstomo. Vai continuar ainda Santo Agostinho. O apóstolo fala que viu, para que se creia aqueles que não viram. Dos testemunhos cita os das Escrituras. Sobre estes acontecimentos, pois que havia dito, não quebrarão
de Jesus as suas pernas. Isto sucedeu para que se cumprisse a Escritura, que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. Êxodo 12, versículo 46. Também foi falado que este cordeiro do Antigo Testamento não poderia ter as pernas quebradas, né? O cordeiro não poderia. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O soldado, ele vai lá e abre, novamente falando, como essa porta, né? E também foi porta de salvação para aquele que feriu Jesus. Aquele que de certa forma feriu, na verdade ele foi ferido, porque a ferida na qual aquele homem de certa forma tenta fazer em Jesus, ele abre uma porta para a fé e ele mesmo se converte, né? Isso é muito belo. E quando a Escritura fala que irão olhar aqueles a qual transpassaram, essa promessa se cumpre de forma muito clara. Jesus já tinha falado isso em João 3, quando ele fala que aqueles que olhassem, né, para o Cristo, para quando ele fosse glorificado, ou seja, exaltado, ou seja, levantado na cruz, seriam curados, libertos, remetendo a Números 21. Ele faz essa analogia, o próprio Cristo, né? E se cumpre também a questão de olhar aqueles que transpassaram, é a promessa que estava em Zacarias 12, versículo 10. Então, irmãos, resumindo, né? Resumiu o irresumível, sintetizar o sintetizável, né? Então, primeiro ponto, nós devemos nos alegrar. Porque assim como Adão acordou do sono para tomar a sua esposa, o novo Adão acordou do sono para tomar a sua esposa. Se nós olharmos para a cultura judaica, como é belo quando Jesus fala que lá em João 14, né? Não perturbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não o teria dito. E é interessante que para os judeus o casamento era dado em duas partes. E na primeira parte não havia ainda a festa, mas apenas aquele, de certa forma, entre aspas, um contrato, né? Só depois que havia a grande festa e havia o encontro do esposo com a esposa, havia uma procissão, onde havia o encontro do esposo que ia descendo e a esposa que ia subindo. Até essa imagem é usada também para falar do imperador lá em Tessalonicenses, né? O imperador que vem descendo e o povo que está submisso a este rei vai subindo para o encontro e as trombetas tocam, né? Mas também o encontro do esposo com a esposa tinha o grande, como se fosse o mestre de cerimônia, que na Bíblia a gente pode entender como se fosse João Batista, onde ele fala que a alegria do amigo do esposo, ele fala que é ver o esposo estar, né, com a esposa, fazer esse encontro. Então São João Batista é como se fosse esse mestre de cerimônia, porque era comum naquele tempo. Quando ia haver o casamento, aí o mestre de cerimônia avisava: lá vem o esposo, né? E as amigas da esposa estavam se preparando e subiam para este encontro. E o esposo vinha descendo, então havia esse encontro das duas procissões. Claro que havia outras formas também, né? E daí acontecia de o noivo já estar esperando lá na festa. Que é o contrário, né? Que acontece aqui no Ocidente, né? É um pouco diferente, mas tem várias semelhanças também, né? O esposo que espera a esposa no altar também, isso já é semelhante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Jesus fala que ele vai para a casa do Pai preparar a morada,
era aquilo que geralmente o esposo falava para a esposa na primeira parte do casamento: ó, na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar uma morada para nós, porque naquele tempo as famílias moravam muito próximas umas das outras, geralmente, né? Era como se fosse um clã ali, todo mundo pertinho, uma grande família ali. Não na mesma casa especificamente, mas muito próximo, né? Como vamos dizer hoje, um certo condomínio, fazendo uma analogia bem falha, né? E o que acontecia? E algumas vezes também ia embora, claro, né? Se cumprir aquilo que fala lá em Gênesis, deixará mesmo, o deixar de ir para, o deixar também os laços, mas geralmente ia para casa mais próxima do esposo, né? Então, o que acontecia então? Jesus fazendo essa fala, esse discurso da sua partida, o que acontece? Sem dúvida, os discípulos e os demais visualizavam Cristo sendo o esposo que ia preparar um lugar e que voltava para buscar a sua esposa. Osés, o que tem a ver esse assunto com o dia de hoje? Pronto, vamos lá. A primeira parte do casamento, a gente pode entender o mistério da encarnação e o mistério da paixão como sendo uma coisa em sintonia. Daí seria a primeira parte, o contrato, o carimbo. Essa esposa é minha, esse esposo é meu. Não esse possessivo egoísta, mas essa doação, esse doar-se inteiro. Depois, quando é a segunda parte? Começa a segunda parte já na ressurreição e na ascensão. Então já foi preparar a morada para o grande dia, aonde as duas procissões irão se encontrar. A procissão do esposo que vem. Os santos, né, os apóstolos que também estarão, né, nesse grande reinado. E nós também um dia reinaremos, mas daí nós vamos nos encontrar com o esposo. Nos encontraremos. Aí o entendimento protestante chama isso de arrebatamento, né? Eles pegam uma palavra da Bíblia, arrebatamento, e isola e transforma isso em literal. E Oséias, como vai ser? Nós não sabemos. Há várias opiniões. Como será? Nós não sabemos. Porém, nesta simbologia, símbolo não quer dizer algo mentiroso, inválido. Símbolo quer dizer sinal que une, juntar, unir. Então, hoje, nessa festa, nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós podemos encontrar a misericórdia viva. O que é a misericórdia? É o coração, córdia, é o coração de Cristo que ama de forma imensa, incomparável, e nós temos a nossa miséria. E o encontro do coração de Deus com a nossa miséria se chama misericórdia. Misericórdia. O coração de Deus que se abaixa, a kenosis, que se abaixa, se esvazia, e ele se abaixa para nos elevar. É chamado o mistério da condescendência divina, ou seja, Deus que desce para elevar o homem. Então, que neste dia nós possamos cantar a misericórdia do Senhor. Tanto a primeira leitura de hoje como o Salmo fala do Deus Santo que está no meio de ti, para lembrar que nós somos a habitação, ou seja, nós somos aqueles que apontam, Deus habita em nós. Então, o mistério da inabitação divina, Deus habita em nós. Que alegria, nós não merecemos, mas Deus nos fez merecer. O mistério da inabitação divina, o Senhor nos mereceu isso. Santo Irineu fala que o Espírito Santo ensaiou em Cristo para depois estar em nós. É uma forma mística e profunda de falar do mistério da inabitação trinitária. Que Deus abençoe. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.